Bom dia, senhoras e senhores, a todos aqui presentes. Cumprimento os servidores e colaboradores e a todos que acompanham esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Sejam todos muito bem-vindos. Cumprimento os diretores Ricardo, Elvio, Agnes presentes. O diretor Fernando está ausente, mas se juntará a nós ao longo desta reunião. Cumprimento o subprocurador-geral, doutor Eduardo Estevão, e o secretário-geral, doutor Daniel Dana. Temos hoje o fórum de 4 diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. Declaro aberta a 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Temos alguns informes a fazer. Informo que na quarta-feira, dia 1º de novembro, a ANEEL realizará virtualmente às 10 horas, pelo canal da agência no YouTube, a audiência pública 20 de 2023, que buscará obter subsídios para o aprimoramento da minuta da agenda regulatória para o biênio 24-25, bem como a lista das demais atividades regulatórias e das avaliações de resultado regulatório. Também na quarta-feira, dia 1º, encerra-se o período de contribuições da tomada de subsídios 15 de 2023, que busca obter subsídios para revisão dos procedimentos de rede que tratam dos requisitos mínimos para os sistemas de proteção, registro de perturbações e teleproteção. Na sexta-feira, dia 3, encerra-se também o prazo para contribuições à tomada de subsídios 16 de 2023. Na segunda-feira, dia 6, encerra-se o período de contribuições à consulta pública 36 de 2023, que busca obter subsídios para o aprimoramento da Resolução Normativa 1030 e também para a revisão do submódulo 4.5 dos procedimentos de rede. Também destaco aqui algumas informações importantes, fatos marcantes da agenda da ANEEL ao longo da última semana. A primeira delas é que, mais uma vez, foi confirmada a bandeira tarifária verde para o mês de novembro, bandeira essa que encontra-se verde desde abril de 2022. E, como todos sabem, com a bandeira verde, significa que as condições favoráveis de geração estão favoráveis ao longo do ano de 2023 e que, como já dito, está verde desde abril de 2022. Entre os dias 25 e 27 de outubro, destacar com grande entusiasmo que foi realizado a 11ª edição do Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética do Setor Elétrico, CITENEL 2023, que ocorreu em São Luís, capital do Maranhão. Evento esse que contou com todos os diretores, foi organizado e teve a liderança da diretora Agnes, talvez por isso tenha sido um grande sucesso. Parabéns, diretora Agnes. Também agradecer a todos os servidores que estiveram presentes, a todos os colaboradores, também a todos os profissionais do setor elétrico que estiveram presentes, profissionais de imprensa, instituições e órgãos de governo que se fizeram presente neste grande evento. Este evento foi organizado pela Equatorial Maranhão. Aqui também gostaria de render os meus agradecimentos e os meus cumprimentos a todos os servidores e colaboradores da Equatorial Maranhão, na pessoa do presidente do Grupo Equatorial, o doutor Augusto Miranda. Feitos os informes do dia, proponho a aprovação da ata da 39ª reunião pública ordinária do ano de 2023, que foi realizada no dia 24 de outubro. Se todos concordam com os termos da ata, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 39ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Solicito ao secretário-geral que, por favor, enuncie os processos com pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, todos que nos assistem aqui presencialmente e aqueles também que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 40ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 26 de outubro, contendo 26 itens, sendo que os itens 5 a 26 correspondem a itens de bloco. Para esse processo, os votos e atos foram disponibilizados previamente na internet no momento da publicação da própria pauta. Foram retirados a pedido dos relatores os itens 1, 2, 3, 7 e 21,
e há pedido de sustentação oral, portanto, para o item 4. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelo bloco, na sequência será deliberado o item 4. Era isso que tinha a abordar, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário. Só um instante, por favor. Na ordem, diretor Sandoval, só fazer aqui Pois uma não, observação. Eu retirei o processo, o item 2, correspondente à RBSE. Eu vou fazer alguns ajustes no voto e não teria condição de fazer antes dessa reunião, então eu retirei, vou pedir desculpas aqui, eu tinha já conversado aqui com aqueles que solicitaram sustentação oral, pedindo desculpa, inclusive, pelo deslocamento. Não tinha feito isso para Mário Miranda, presidente da ABRAT, que está aqui também, e eu não tive a oportunidade de falar com ele sobre essa retirada, mas estou retirando para fazer alguns ajustes e ele retornará assim que eu puder fazer os ajustes e, eventualmente, como sempre, outras reuniões que eu possa chamar tanto a ABRAT, quanto a BIAP, quanto a ABRAS, que são as associações que fazem parte, dentre outras, né, fazem parte desse processo. Muito bem. Agradeço ao secretário-geral, como já dito, também ao diretor Elvio pelo esclarecimento. Submeto aos ilustres diretores e à ilustre diretora os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 40ª reunião pública ordinária da diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que, por favor, enuncie o primeiro e último item desta pauta, da pauta de hoje. Primeiro e último. Item 4, processo 48.500.00.2233.2021.75. Requerimento administrativo protocolado pela Enel Distribuição Rio, ENRJ, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 5 de 1996, diretor-relator Elvio Neves Guerra, e há um pedido de sustentação oral para este item. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou como pandemia a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, SARS-CoV-2. Em 18 de março de 2020, o Ministério de Minas e Energia instituiu o Comitê Setorial de Crise, com o objetivo de coordenar e monitorar as medidas a serem adotadas pela administração central do Ministério, pelos órgãos e entidades vinculadas e pelos agentes setoriais cujas atividades são reguladas pelas agências afetas ao MME. Em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo número 6 reconheceu para fins da Lei Complementar número 101 de 2000 a ocorrência do estado de calamidade pública em território brasileiro. Em 23 de março de 2020, a Lei Estadual 8.769 do Estado do Rio de Janeiro dispôs sobre medidas de proteção à população fluminense durante o plano de contingência do novo coronavírus, vedando a interrupção de serviços essenciais por inadimplência pelas concessionárias de distribuição de serviços públicos do Estado para todas as classes de consumo. A Lei Estadual 8.769 também proibiu a suspensão por débitos durante a pandemia e a cobrança de juros e multa. Em 24 de março de 2020, por meio da Resolução Normativa 878 de 2020, a ANEEL estabeleceu medidas para a preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de Covid-19. Dentre as medidas estabelecidas pela resolução citada, destaca-se a vedação da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sobretudo de unidades consumidoras das classes residenciais e de baixa renda. Em 8 de abril de 2020, por meio da portaria número 6.335,
a ANEEL constituiu o Gabinete de Monitoramento da Situação Elétrica, com atribuições de identificar efeitos da pandemia no mercado de energia elétrica, monitorar a situação econômico-financeira e de demanda e oferta de energia, bem como coordenar estudos de propostas que visassem a preservação do equilíbrio das relações entre agentes do setor. Em 16 de abril de 2020, por meio da nota técnica número 1, esse gabinete avaliou os efeitos da pandemia no setor elétrico brasileiro e apresentou eventuais medidas de enfrentamento no curto e médio prazo. A medida provisória número 950, de 2020, atribuiu à Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, o provimento de recursos exclusivamente por meio de encargo tributário e a amortização de operações financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento aos impactos do estado de calamidade pública no setor elétrico, com o objetivo de minimizar os efeitos no setor de distribuição de energia elétrica. Em 5 de maio de 2020, a Enel Rio de Janeiro apontou os efeitos causados pela lei estadual, no caso a Lei 8.769, e apresentou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Como resultado, o presente processo administrativo foi instaurado e distribuído em 17 de maio de 2020, na 19ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, para a então diretora Elisa Bastos Silva. Em 18 de maio de 2020, o Decreto 10.350 dispôs sobre a conta Covid destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, também de 2020. E em 27 de maio de 2020, a ANEEL instaurou a consulta pública número 35, com o objetivo de colher contribuições acerca da minuta de resolução normativa que regulamenta o referido decreto. Como resultado da primeira fase da consulta pública, em 23 de junho de 2020, foi publicada a Resolução Normativa 885, que dispôs sobre a conta Covid, as operações financeiras, a utilização do encargo tarifário da conta da CDE para estes fins e procedimentos correspondentes. Em 21 de julho de 2020, por meio da Resolução Normativa número 891, que alterou a Resolução Normativa 878, a ANEEL aprovou medidas para a preservação da prestação do serviço público de energia elétrica. Essa resolução revogou a limitação da vedação de suspensão do fornecimento por inadimplemento das unidades consumidoras da classe residencial, mantendo apenas a vedação para a classe residencial baixa renda. Perdão. Em 15 de dezembro de 2020, foi instaurada a segunda fase da Consulta Pública 35, cujas contribuições recebidas indicaram, entre outras medidas, a necessidade de se aprimorar os mecanismos relativos à análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, advindos de fatos geradores decorrentes da pandemia Covid-19, o que culminou com a instauração da terceira fase da Consulta Pública 35. Em 26 de março de 2021, a ANEEL publicou a Resolução Normativa número 928, que, dentre outras medidas, vedou a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento para unidades consumidoras e residenciais da subclasse baixa renda até 30 de julho de 2021. Em 5 de julho de 2021, a Enel Rio de Janeiro reforçou a grave situação vivenciada com o aumento da inadimplência gerada pelos efeitos da Lei Estadual do Rio de Janeiro, o que teria contribuído para a violação dos indicadores de sustentabilidade econômico-financeira de 2020 e possível violação em 2021, tornando difícil a prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Em 15 de julho de 2021, a Lei Estadual do Rio foi editada pela Lei Estadual também do Rio de Janeiro, 9.356, mantendo a restrição para a suspensão do fornecimento apenas para as unidades que fossem centro oficial de armazenamento, distribuição e aplicação de vacinas contra o coronavírus e aquelas que fazem jus à tarifa social
enquanto durasse o estado de calamidade. Em 27 de agosto de 2021, a Enel Rio de Janeiro solicitou urgência da aprovação da medida de equilíbrio econômico-financeiro, uma vez que os indicadores regulatórios de endividamento ficaram acima dos limites estabelecidos pela ANEEL, pressionando também os indicadores de risco de crédito, e a distribuidora, portanto, solicitou o endereçamento do assunto no âmbito da consulta pública número 35. Em 29 de setembro de 2021, a Enel Rio de Janeiro solicitou, primeiro, afastar a consequência definida na subcláusula 1ª da cláusula 18ª, da cláusula 7ª e no anexo 3º do 6º aditivo ao contrato de concessão número 5 de 1996, até o trânsito em julgado do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. E segundo, que o prazo previsto para eventual remediação dos efeitos, conforme subcláusula 4ª da cláusula 13ª do contrato, seja contabilizado a partir da decisão do pedido de reequilíbrio. Em 23 de novembro de 2021, por meio da Resolução 952, a ANEEL aprovou a versão 1.0 do submódulo 2.10 do PRORET, que define e disciplina o rito e metodologia a serem adotados na análise dos pedidos de revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica decorrentes da pandemia. Em 6 de dezembro de 2021, a Enel Rio de Janeiro solicitou a avaliação do pleito em caráter de urgência, reforçando o caráter específico enfrentado pela distribuidora em decorrência da lei estadual. Em 15 de fevereiro de 2022, por meio da nota técnica número 23, a então Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, apresentou o detalhamento e memória de cálculo da apuração do nível de receitas irrecuperáveis referentes ao faturamento dos meses de março a dezembro de 2020, para cálculo de eventual reequilíbrio econômico das concessionárias de distribuição de energia elétrica, nos termos do submódulo 2.10 do PRORET. Em 21 de fevereiro de 2022, a então Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, em atendimento ao parágrafo 28 do submódulo 2.10 do PRORET, publicou o despacho número 539, posteriormente alterado pelos despachos número 620 e 663, que fixou os percentuais adicionais de receitas irrecuperáveis referentes aos faturamentos dos meses de março a dezembro de 2020, para o cálculo do eventual reequilíbrio econômico das concessionárias de distribuição de energia elétrica em função de possível perda de faturamento decorrente do aumento da inadimplência. Em 10 de março de 2022, em cumprimento ao prazo de 60 dias estabelecido no parágrafo 7º do submódulo 2.10 do PRORET, a Enel Rio de Janeiro encaminhou o pedido de revisão tarifária extraordinária. Em 30 de maio de 2022, na 21ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, o presente processo foi distribuído à minha relatoria em razão do término do mandato da então diretora relatora. Em 14 de julho de 2022, a SGT reconheceu a admissibilidade de todos os pedidos de revisão tarifária extraordinária decorrentes da pandemia Covid-19 nos termos do submódulo 2.10 do PRORET. Em 20 de abril de 2023, a Enel Rio de Janeiro atualizou seu pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 5 de 1996. Em 7 de julho de 2023, por meio da nota técnica número 26, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, a STR, analisou o requerimento da Enel Rio de Janeiro nos termos do submódulo 2.10 do PRORET e recomendou a instauração de consulta pública para colher subsídios e informações adicionais acerca dos valores considerados para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 5.
de 96. Em 13 de junho de 2023, a diretoria decidiu pela instauração da referida consulta pública, que recebeu o número 19, que vigorou de 14 de junho a 31 de julho de 2023. Por oportuno, destaco as reuniões realizadas com representantes da Enel Rio de Janeiro e do Conselho de Consumidores da Enel Rio de Janeiro, ao longo da instrução deste processo, cujos detalhamentos constam da instrução processual. Em 25 de setembro de 2023, por meio da nota técnica número 111, a STR analisou as contribuições recebidas na consulta pública 19 e opinou pelo deferimento parcial do pedido de revisão tarifária extraordinária para a Enel Rio de Janeiro, decorrente da pandemia Covid-19 e da Lei Estadual 8.976 de 2020, indicando que devem ser considerados os valores de R$ 74.246.571,37 para 2020 e R$ 34.825.063,62 para 2021, a serem devidamente atualizados no processo tarifário subsequente. Em 16 de outubro de 2023, acompanhado da STR, me reuni com representantes da Enel Rio de Janeiro que apresentaram complementação ao pleito. Como consequência dessa reunião, em 25 de outubro de 2023, solicitei à STR análise complementar acerca do requerimento administrativo apresentado pela Enel Rio de Janeiro, respondido em 30 de outubro de 2023. A sustentação oral será apresentada pela senhora Jerusa Magalhães, representante da Enel Rio de Janeiro. A senhora dispõe de até 10 minutos. Olá, bom dia. Obrigada pela palavra. Primeiramente, bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, senhor secretário. Cumprimento também os representantes aqui da área técnica e todos os presentes. Esse processo ele discute o reequilíbrio tarifário em caráter extraordinário da concessão objeto do contrato número 5 de 1999 da Enel Rio, em função dos impactos da pandemia. No curso desse processo, foram discutidas outras componentes para reequilíbrio, como mercado, perdas, mas nessa sustentação nós gostaríamos de dar enfoque ao tema das receitas irrecuperáveis. E por conta de uma situação muito específica, muito particular, que acometeu especificamente essa distribuidora. A edição de uma lei estadual, a Lei 8.769, editada em 2020, logo no início da pandemia, e que impediu o uso da ferramenta do corte pelo prazo de 16 meses, ou seja, 1 ano além do que foi previsto pela regra da própria casa, pela regra da ANEEL, a Resolução Normativa 878 de 2020. Então, esse fato, no nosso ponto de vista, ele retira qualquer aspecto de similaridade, comparabilidade com relação às outras distribuidoras, na medida em que, quanto maior o tempo de restrição, maior o passivo acumulado, e daí mais difícil, mais desafiador é a recuperação da dívida. Então, nesse sentido, quando você olha a aplicação dessas regras distintas e o efeito delas sobre a situação concreta, o que você identifica? Se nós olharmos o tempo em que a Enel ficou sujeita a essa restrição, ao impedimento de utilizar a ferramenta do corte frente às demais distribuidoras, a gente identifica uma diferença superior a 300%. Se você olha em números, em valores absolutos de inadimplência, trazendo aqui um retrato em dezembro de 2021, você verifica uma diferença entre ela e essas distribuidoras que servem para benchmarking superior a 378%. E o peso disso na parcela B, ele supera 526% quando você compara a situação por ela vivida e essas distribuidoras que servem como benchmarking para ela. Então, tratando-se de uma situação tão distinta e que teve um impacto tão diferente, nossa contribuição e nosso pleito foi no sentido de que fosse discutido, fosse trazido um tratamento próprio e também específico para a situação. E, ao longo dessas discussões, nós temos discutido, como indicado no próprio relatório,
lido agora pelo relator, nós temos discutido esse processo desde o início da pandemia, apontando esses efeitos, em algumas discussões, em alguns temas específicos, como a suspensão do prazo nonagesimal para efeito do corte, reconheceu-se essa atuação desigual da Enel frente às demais distribuidoras e reconheceu-se também o efeito nocivo dessa lei do corte, influenciando o comportamento dos consumidores, influenciando os hábitos dos consumidores na sua adimplência. Outro ponto importante é a gente resgatar um pouco da discussão do PRORET. Lá atrás, quando foi debatida a metodologia do PRORET, e lá a Enel já se mostrava preocupada com o efeito dessa lei do Rio, foi colocado que aquela metodologia geral aprovada, ela não seria capaz de tratar das situações específicas. Então, esse foi um ponto que, naquele momento de aprovação da regra, já se sabia. E aí se colocou o seguinte, que esse tipo de situação, que é muito particular, muito específica, ela teria que ser comprovada e analisada dentro do processo de RTE específico da distribuidora. Inclusive, naquele momento, quando se discutiu se a metodologia das receitas irrecuperáveis, uma ponderação que foi feita ao se adotar essa metodologia foi que nem todas as distribuidoras elas apresentavam os mesmos desafios na recuperação da adimplência. E, no caso da Enel, por conta dessa lei específica, realmente a situação acabou sendo mais gravosa. Outras discussões, quando a ANEEL flexibilizou a própria resolução do corte, que vigorou por 4 meses, quando ela reviu e autorizou a liberação do corte, ela ressaltou o quão importante é essa ferramenta para a sustentabilidade, para a adimplência do mercado consumidor. E, finalmente, na nota técnica que encerra essa consulta pública, reconhece também que é uma situação exclusiva imposta para essa distribuidora. Então, diante de todos esses elementos, esses dados fáticos, a pergunta que surge é: seria o benchmarking o critério mais adequado para você tratar, para você analisar a eficiência dessa distribuidora no enfrentamento da pandemia? Porque o critério do benchmark parte de pontos de grandeza similares, critérios similares. É importante a gente falar aqui que no pleito original, quando foi endereçado, a gente só pediu o afastamento do benchmark. Mas na evolução das discussões, tanto com a relatoria quanto a área técnica, nós atualizamos esse pedido e trouxemos algumas alternativas, inclusive uma delas numa reunião mais recente realizada. Apenas para a gente tratar dessas possibilidades, dessas alternativas, se nós olharmos, e aí já trazendo o retrato para dezembro de 2022, o impacto real dessa inadimplência, que gira em torno de 1 bilhão, quando você desconta a cobertura tarifária, o encaminhamento do reequilíbrio em 79 milhões, ele corresponde a 8% desse impacto econômico. Então, quando você traz essa metodologia de benchmark, essa metodologia comparativa, você verifica que o reequilíbrio ele está estabelecido numa base muito inferior. Nas propostas que nós trouxemos, é importante a gente deixar claro que a Enel concorda com a necessidade de um critério de eficiência, de aplicação de um critério de eficiência. Foi trazida uma proposta inicialmente na consulta pública e depois, nessa última reunião, um pleito alternativo. Ambas consideram uma glosa de 53%. A diferença entre uma e outra é que, na primeira, você considerava a RI real em 2019, pré-pandemia, e na segunda proposta você leva em conta, além da RI real, também a RI regulatória. Então, já encaminhando aqui para as nossas considerações finais sobre esse tema, e, claro, reiterados todos os demais pleitos que foram formulados ao longo do processo administrativo, em relação ao tema do benchmarking, tivemos também acesso à proposição de voto que foi divulgada na página eletrônica da agência. Nós entendemos que a visão segue a linha da área técnica, no sentido de manter a aplicação do benchmark, pelo fato de que não teria isso previsto, esse tratamento previsto em regulamento. O nosso pedido é que seja avaliado um critério alternativo para se avaliar essa eficiência. E por qual motivo, né? Primeiramente, o colegiado, ele tendo competência para aprovar normas, ele também tem competência para ajustar a sua aplicação nos casos concretos. Semanalmente, nas deliberações, nós identificamos que, tendo em vista as especificidades das situações que são trazidas para a deliberação, o colegiado tem tanto competência para aprovar a norma quanto para modular o seu efeito, a sua aplicação
no caso concreto. Um segundo aspecto é o próprio PRORET. Você verifica que o item 20 do PRORET, especificamente da RTE, ele traz a possibilidade dessa análise mais ampliada para endereçar o reequilíbrio na situação concreta, para equacionar na situação concreta. E aí, quando você lê essa disposição associada às notas técnicas, aos votos que subsidiaram a aprovação, fica claro isso, a possibilidade de tratar do tema numa situação concreta. E, por último, lembrando que a lei do COT ela é um ato do poder público, né, um ato do legislativo estadual, que acabou extrapolando, inclusive, sua competência e tratando do tema de forma contrária àquilo que o próprio regulador tratou. Então, para além desse tema do específico, afastamento do benchmark e adoção do critério de eficiência, um outro ponto que nós colocamos também em nosso pedido diz respeito ao período de cálculo para a aferição desse reequilíbrio. No encaminhamento que foi endereçado originalmente, previa-se que seria considerado exatamente o período de vigência da lei do corte, ou seja, de março de 2020 a julho de 2021. Quando nós olhamos o critério considerado para as demais distribuidoras que tiveram uma restrição muito inferior, elas tiveram essa restrição por 4 meses, foi considerado um prazo adicional para a recuperabilidade delas de 6 meses. Então, no nosso caso, o que nós colocamos é o seguinte, se nós ficamos 16 meses, 12 meses além, restritos no uso do corte, muito mais sentido a aplicação desse prazo adicional para efeitos de recuperabilidade. São esses os pontos que eu gostaria de trazer para os senhores sobre esse tema. Gostaria de registrar também aqui a presença da diretora-presidente da companhia, Ana Paula Pacheco, e também do gerente de regulação do grupo, Hugo Lamin. Muito obrigada. Procurador Eduardo Ramalho, por favor. Bom dia, senhora diretora, senhores diretores, os que estão presentes aqui, os que acompanham essa reunião pública ordinária por meio do canal da ANEEL no YouTube. Em relação a esse processo, a Procuradoria ela não foi consultada, mas ao longo da... E agradeço também, não poderia deixar de agradecer também a sustentação da doutora Jerusa, sempre é um prazer ouvi-la aqui da tribuna. A Procuradoria ela não se pronunciou, não houve uma consulta específica para esse processo, mas ao longo da CP 35 de 2020, a Procuradoria ela teve a oportunidade de se manifestar sobre quais seriam, no caso, os efeitos da pandemia no reequilíbrio econômico financeiro dos contratos, especialmente de distribuição. E a conclusão que foi alcançada por meio do parecer 2002 foi que a pandemia de Covid-19 é um evento extraordinário que pode justificar revisões contratuais desde que observada a base objetiva dos contratos. É, no entanto, necessário que se estabeleçam parâmetros técnicos objetivos para o exercício do juízo primeiro de admissibilidade dos pleitos de revisão, seguido da avaliação com base em evidências de mérito dos efeitos extraordinários, substanciais e negativos que a Covid-19 pode ter ensejado as concessões sob o prisma de cada mercado. Então, assim, o que a Procuradoria disse, tem que se estabelecer os critérios objetivos, mas tem que se analisar a especificidade de cada mercado, né? Então, basicamente esse o delineamento e as balizas que devem pautar a análise de cada processo de revisão tarifária extraordinária. Então, sendo assim, a Procuradoria reitera os termos desse parecer 2002 e, por não ter se manifestado especificamente sobre esse processo, ela opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Trata-se, portanto, da análise de requerimento administrativo protocolado pela Enel Distribuição Rio de Janeiro, com vistas ao reequilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão número 5 de 1996, em decorrência dos efeitos trazidos pela Lei Estadual número 8.769, de 2020, que proibiu a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplência de modo mais rigoroso do que a regulamentação da ANEEL, no caso, as resoluções 878 e 891 de 2020 e 928 e 936 de 2021. Bem, eu, por conta de um entendimento mais detalhado daquilo que está, inclusive, na fundamentação do meu voto, eu solicitei uma apresentação técnica que será feita pelo servidor especialista em regulação Carrasa, que fará essa apresentação. Eu já, antes
da apresentação, já faço aqui um agradecimento às áreas técnicas, especialmente à STR, e aqui com a presença da Flávia, que é a gerente executiva que cuida desse tema, mas também o Tiago Roberto, que também está aqui presente, e também agradeço aí ao empenho da superintendente Camila, mas também as demais áreas, como, por exemplo, a SFF, que também está aqui presente com a superintendente Malu e as equipes técnicas que atuaram nesse processo. É um processo que exige um aprofundamento de todos os pontos que foram trazidos, afinal estamos tratando aqui de uma revisão tarifária extraordinária, portanto, os fatos também precisam ser extraordinários, e aqui as áreas técnicas se dedicaram de forma bastante produtiva para que a gente, e eficiente, para que a gente chegasse nesse resultado que eu vou submeter aqui à deliberação. Então, Carrasa, por favor, está com você. Olá, bom dia a todos. Sou o Luiz Carlos Carrasa, especialista da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica. Aqui, né, é a cronologia do processo, que é um processo, de certo modo, que vem desde o período lá da pandemia, né? Então, a 20 de março de 2020, a Lei Estadual 8.769, ela já no período da pandemia, né, no início, ela veda, né, a suspensão do fornecimento pela Enel Rio nos casos de inadimplência, né? Então, logo na sequência, 23 de março, a resolução normativa da ANEEL 878, também ela adota um procedimento similar, dada essa situação de calamidade do período, e também veda, né, a suspensão do fornecimento do residencial para as distribuidoras, né, em caso de inadimplência. Depois saiu o decreto, né, 10.350, que é o decreto da conta Covid, né, de 24 de março. E a partir disso sai a consulta pública 35 de 2020, que vai fazer a regulamentação do decreto. Uma consulta pública que vai perdurar um bom tempo. Em 21 de julho de 2020, uma resolução da ANEEL, a 891/2020, ela meio que revoga a resolução 878, no sentido de que as distribuidoras já, no modo geral, já pudessem suspender os fornecimentos dos consumidores residenciais, por exemplo. Só que a tarifa social vai ficar até dezembro de 20, né, para os consumidores de baixa renda, a questão da vedação, da suspensão, né? Enquanto isso, a Enel Rio continua com a lei estadual, né, em vigor, portanto, ela não pode suspender o fornecimento dos outros consumidores. A partir disso, em maio, né, já antes mesmo da resolução, 5 de maio de 21, a Enel Rio faz o pedido de RTE, que é a Carta 52 de 2021. Ainda em 2020, a Enel Rio chega a encaminhar diversas cartas para a ANEEL sobre essa situação da lei, né, também. 15 de julho de 21, a lei estadual ela é revogada. A lei estadual ela é revogada pela Lei 9.356, de modo que a restrição da suspensão fica revogada. A distribuidora, a partir daí, pode fazer a suspensão do fornecimento, exceto para os consumidores da tarifa social, que vai até dezembro de 21. 23 de novembro de 21, é o PRORET 2.10, aprovado pela Resolução 952. Então, esse PRORET ele é um PRORET que exatamente aborda essa questão da RTE de um modo diferenciado no período da pandemia, né, de março a dezembro de 2020, em situação de eventuais desequilíbrios que possam ter ocorrido, inclusive especificando detalhadamente a forma de cálculo, né. No dia 10 de março de 2022, a Enel reforça, né, o pedido de RTE nos moldes desse PRORET, que é a Carta 35/2022.
e já também citando as outras cartas que foram enviadas em função da gravidade da situação ocasionada pela lei estadual. 15 de março de 22, o despacho 663, SGT ANEEL, define os percentuais das receitas irrecuperáveis que deveriam ser acatados para cada distribuidora caso se aplicasse o 2.10. Esses percentuais foram projetados, dado que a receita irrecuperável demora um tempo para maturar, né, na inadimplência da distribuidora, porque se trata do final do prazo, né, da inadimplência. Em 20 de abril de 2023, a Enel reforça, né, os pedidos anteriores, né, a Carta 51/2023, e com a solicitação muito parecida com o que a Gertrudes, inclusive, apresentou aqui, né. Aí, dia 13 de junho de 2023, a CP 19, né, é instaurada, e a nota técnica que aborda sobre esse assunto, ela reconhece um deferimento parcial na ordem de 109 milhões para a Enel Rio, em função do submódulo 2.10, né, do PRORET. Então, aqui, só para apresentar assim, o que diz basicamente o submódulo 2.10, que os fatos geradores devem ter sido ocorridos no ano de 2020. Essa RTE, caso considerada, será colocado esse valor, né, no processo tarifário como componente financeiro, né, no próximo processo. Seriam passíveis de reequilíbrio a perda de faturamento decorrente da redução de mercado, FIOB, e perda de arrecadação decorrente do aumento da inadimplência, e que a SGT avaliaria a abrangência, severidade e desequilíbrio econômico-financeiro da concessão. Essa parte, no PRORET, ela não é muito bem definida, como se avalia a abrangência e severidade. Foram, no total, 7 distribuidoras que entraram com pedido de RTE, e o pedido da Enel Rio está sendo tratado separadamente, até em função da questão da lei estadual, enquanto as outras 6 têm uma análise já conjunta que ainda não foi deliberada, e que a SGT, na ocasião, ela adotou o mesmo critério para avaliar se tinha mesmo essa abrangência e severidade de desequilíbrio econômico-financeiro em função dos efeitos lá da pandemia, da inadimplência. Então, aqui é o principal pedido, né, da Enel Rio, ela está em algumas cartas, inclusive o pedido recente, é que, assim, ela pede para promover o reequilíbrio da inadimplência de março de 20 a dezembro de 21. Então, ela, em relação que foi na CP, que foi considerada uma aplicação até julho de 21, ela solicita uma extensão do período e sem aplicação do benchmark, comparando os níveis de inadimplência dela própria de, por exemplo, 2019, né, com o regulatório. Ela quer promover o reequilíbrio de mercado, aí sim, conforme o submódulo 2.10 do PRORET, tem uma solicitação das perdas não técnicas, conforme a redução do faturamento, e também para considerar isso nos indicadores econômicos e financeiros de 20, 21 e 22, considerando os impactos que essa eventual RTE poderia ser aplicado. Aqui o fluxo. Então, assim, a metodologia para avaliar a abrangência, a severidade e o desequilíbrio foi basicamente criada, né, pela área, e essa metodologia consiste numa avaliação de um fluxo de caixa anualizado, né? A gente utilizou os dados de inadimplência que as distribuidoras enviaram à ANEEL, utilizando uma média móvel, né, de 12 meses, para ver qual que é a situação, por exemplo, de inadimplência de cada distribuidora num período normal, antes da pandemia, né? O período antes da pandemia aqui, como a gente não tem dados um período mais para trás, seria dezembro de 2019, janeiro de 20, fevereiro de 20. Então, isso era uma situação que a distribuidora vivenciava normalmente, em relação ao que ela faturava e arrecadava. Então, ela vinha arrecadando cerca de
132 milhões a menos, né, do que faturava, num período digamos assim, normalidade, antes da pandemia, que é a chamada aqui de inadimplência anualizada, né, dezembro de 19 a fevereiro de 20. A partir da pandemia, você percebe uma piora nesse indicador, né, um aumento, né, da inadimplência, que chega aí a quase ultrapassa de 600 milhões já em maio para junho de 2020. Então, tem essa piora. No entanto, os empréstimos da conta Covid também entraram nesse fluxo de caixa. E a partir do momento que a distribuidora recebe esses empréstimos, a gente considerou esses valores no fluxo de caixa, e a situação, como se pode perceber, a partir de maio, junho de 20, ela volta, né, uma situação anterior, chega até a melhorar um pouco com esse empréstimo, né? Porém, a partir de março de 21, esse que foi o processo subsequente da Enel Rio, esse empréstimo começa a ser retirado, e a inadimplência, com a vigência da lei, ela vai mostrando realmente uma piora que, com a saída do empréstimo, fica bem evidente ao longo do ano de 2021, né? Então, por exemplo, em dezembro de 21, essa inadimplência já tinha ultrapassado aí até 1 bilhão, né? A diferença, inclusive, entre a inadimplência normal e a verificada em dezembro de 21 é de 934 milhões, né? E aí, a partir de que a lei ela foi revogada em julho de 21, as ações da distribuidora, ela começa a melhorar novamente essa situação, até que em dezembro de 22 ela já está próxima ali de uma diferença de 500 milhões, mas ainda bem pior do que a situação inicial, né? Então, por esse gráfico aqui, a gente evidenciou uma severidade, né, de uma abrangência do desequilíbrio econômico-financeiro. Então, a partir disso, a gente entendeu que a empresa fazia jus, né, a aplicação do PRORET 2.10. As demais distribuidoras que não tiveram a lei estadual, por exemplo, numa avaliação da nota técnica da área e que pediram RTE, a situação não foi dessa forma. Então, realmente, o caso da lei estadual impactou severamente a distribuidora, muito mais do que as outras, no caso da inadimplência que a empresa carrega, mas essa é a inadimplência geral, né? Não é uma inadimplência exatamente na forma de receita recuperável. Então, se caracterizou aqui o desequilíbrio, até mesmo os empréstimos da conta Covid não foram suficientes, né, para equalizar a situação da distribuidora, e isso está contido nas notas técnicas, tanto a que foi para a CP, quanto agora a nota técnica 111 final de 2023. Então, assim, o que a nota técnica coloca, que o pleito de reequilíbrio da inadimplência, né, foi aplicado mesmo a mediana, né, que a distribuidora ela considera como benchmark, mas quando a gente trata da receita recuperável, na verdade, a gente não exige a melhor prática, das melhores práticas, né? A gente exige um valor mediano assim, de reconhecimento de receita recuperável. Então, ele não é um valor realmente assim, que nem nas perdas, que você vai exigir uma eficiência das melhores práticas mesmo. Você vai exigir você vai considerar um valor mediano do setor de receita recuperável, né? E, no caso, foi aplicado esse valor, que, no caso do PRORET 2.10, tem percentuais já projetados, que foram calculados. E o submódulo 2.10 ele é basicamente a forma de cálculo, né, caso se evidencie um desequilíbrio econômico-financeiro. Então, foi isso que a área aplicou, a forma de cálculo do 2.10, mas considerou também uma particularidade, que é a lei, e aí o período, que iria até dezembro de 2020, foi considerado até julho de 21, em função que foi a data da revogação da lei, e isso foi colocado em consulta pública e também está presente na nota técnica final, né? O pleito de perdas entendeu que não estava previsto, né, no caso da distribuidora, não foi acatado, e o de reequilíbrio de mercado também se aplicou conforme o 2.10 do PRORET.
E, então, assim, aí teve realmente essa reunião, né, recentemente com a empresa, o diretor relator, e foi solicitada uma análise complementar, no que se refere à extensão do período e ao chamado benchmark. O pleito referente à não aplicação do benchmark não foi acatado, né? A área técnica entendeu que fazer um tratamento diferente iria contra o regulamento do PRORET, que foi aprovado mediante consulta pública, e seria ele se enquadraria talvez num regulamento que, na verdade, não existe, né? Então teria que ser feito talvez um novo processo de consulta pública, tal. Então realmente o pleito ele é avaliado à luz do submódulo 2.10 do PRORET, e assim ele é tratado, né? Porque foi colocado na nota técnica também que um tratamento diferente do que determina o 2.10 seria um outro tipo de análise, é um outro tratamento, talvez, não sei se faria parte do 2.9. Então, realmente, é um processo realmente complexo, mas que foi seguido à risca o PRORET nesse aspecto. E quanto à extensão do período, até dezembro de 21, né, de modo até, porque no PRORET 2.10 o período vai até dezembro de 20, e a resolução normativa que inibe, né, a suspensão no fornecimento, ela realmente termina em julho de 20. E, no caso aqui, a revogação da lei foi julho de 21. Né? Então, considerando esse pedido de recuperabilidade de 6 meses adicional da empresa, foi calculado pela área técnica o impacto disso, usando o mesmo método do PRORET, inclusive, 2.10, que foi dado para a extensão do período, um impacto de 24 milhões. Então, aqueles 109 milhões propostos na consulta pública foi para 133 milhões e 527 mil reais. Seria isso a apresentação. Muito obrigado. Hein? Bem, obrigado, Carrasa, como sempre, aí, apresentando os detalhes, né, todos os detalhes que fazem parte da instrução desse processo e também que estão na fundamentação do meu voto. E, de fato, como Carrasa comentou, foi feita uma solicitação em relação ao benchmark e realmente, nesse caso, nós estaríamos extrapolando uma regra, uma norma que está muito bem estabelecida em relação a como proceder no caso do benchmark. No caso da extensão do prazo, nós entendemos que, de fato, ali cabe, né, porque a resolução da ANEEL ela estendeu o prazo por 6 meses a partir do final do período de proibição de suspensão de corte, suspensão de fornecimento. Então, aqui cabia, de fato, uma analogia, porque nós não estamos falando apenas da resolução da ANEEL que suspendeu ou melhor, proibiu a suspensão de fornecimento, porque no caso do Rio de Janeiro houve uma lei estadual, então a equiparação com a nossa resolução, só que a partir de uma lei estadual que foi além daquilo que a própria ANEEL tinha estabelecido. Então, julho de 2021. Então, nós entendemos que ali caberia, sim, por uma analogia, né, que os 6 meses, que no caso da regulamentação da ANEEL, o prazo para o final do período de proibição era 2020, e nós colocamos mais 6 meses até para que as empresas pudessem se adaptar à nova realidade. No caso do Rio de Janeiro, houve uma lei. Então, a lei ela estendeu o prazo até julho de 21. Então, fala, bom, então, por uma analogia, por lógica, né, o nosso caso era uma resolução que proibia, no caso do Rio de Janeiro, uma lei estadual que proibia. Então, de fato, cabe aí, e assim foi a minha avaliação, caberia, sim, a extensão, ou também estender por 6 meses a partir do fim da vigência da Lei 8769 de 2020, a Lei Estadual do Rio de Janeiro.
Então, foi por essa razão que eu acatei essa extensão por 6 meses, da mesma forma que havia sido no caso da resolução da ANEEL, ou das resoluções da ANEEL, né? Diferentemente do caso do benchmark. Bem, eu, considerando o que foi apresentado pelo Carrasa, eu vou pedir aqui licença para ir diretamente ao dispositivo. Diante do exposto e o que consta do processo 48.500.0022.33/2021-15, considerando o requerimento administrativo protocolado pela Enel Distribuição Rio de Janeiro, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 5 de 96, voto por deferir parcialmente o período de revisão tarifária extraordinária da Enel Rio, decorrente da pandemia de Covid-19 da Lei Estadual 8976 de 2020, considerando os valores de R$ 74.246.571,37 para o ano de 2020 e R$ 59.281.335,99 para o ano de 2021, a serem devidamente atualizados como componente financeiro no processo tarifário subsequente. E determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira considere valores na apuração dos indicadores de sustentabilidade, esses valores na apuração dos indicadores de sustentabilidade referentes aos anos de 2020 e 2021. E antes de finalizar, também vou fazer aqui um outro agradecimento aí pela dedicação e empenho que minha equipe de assessoria dedicou à instrução desse processo, e aqui faço uma referência especial à Larissa, que coordenou esse trabalho até aqui. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu também acompanho o voto do relator. Declaro, portanto, que a diretoria, por unanimidade... Só fazer um registro... Perdão. Não, no registro que o Sandoval deixou registrado aqui, que acompanha o voto do relator também. Não, é verdade. Ele, de fato, ele fez isso, e essa, inclusive, é a razão de eu dizer que foi por unanimidade, que tem um voto do diretor Sandoval, que ficou aqui, deixou por escrito. Então, declaro que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade deferir parcialmente o pedido de revisão tarifária extraordinária da Enel Rio, decorrente da pandemia de Covid-19 da Lei Estadual 8976 de 2020, considerando os valores de R$ 74.246.571,37 para o ano de 2020 e de R$ 59.281.335,99 para o ano de 2021, a serem devidamente atualizados como financeiro no processo tarifário subsequente. E determinar que a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira considere esses valores na apuração dos indicadores de sustentabilidade referentes aos anos de 2020 e 2021. Esse era o último e único processo da pauta. E declaro, portanto, encerrada essa reunião, agradecendo a participação de todos que nos acompanharam pelo canal da ANEEL no YouTube, mas também aqui os que nos acompanharam presencialmente, e agradecendo à diretora Agnes, ao diretor Ricardo, ao diretor Fernando, também ao procurador Eduardo Ramalho e ao secretário-geral Daniel Dana. Muito obrigado.